Mais um jogo horrível do Corinthians, um jogo apático, não conseguiu criar uma chance clara de gol. Dorival Júnior acabou sendo demitido. Será que foi a melhor decisão que o Corinthians tomou? E quem será o próximo treinador do Corinthians? Olá, eu sou o Rafael e quero fazer esse bate-bola com você sobre o jogo de ontem e sobre o futuro do Corinthians. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui quem que você acha que deveria ser o novo treinador do Corinthians. Então vamos começar falando sobre o jogo de ontem. Aquele jogo horroroso, aquela tortura que é chamada de jogo de futebol, que todo jogo o Corinthians faz a mesma coisa. É aquele futebolzinho medíocre, apático, de passezinho pro lado, de falta de vontade, de jogador que não tenta fazer uma jogada diferente. Os atacantes do Corinthians não tentam dar um drible, não tenta dar um chute de longe, não tenta fazer nada de diferente. O único que tenta fazer alguma coisinha diferente de vez em quando é o Galo, e ainda erra tudo que tenta. Tudo, tudo, tudo. O Galo se tornou um jogador que domina a bola, quando ele não erra no domínio, ele se joga. Às vezes o juiz cai na dele, às vezes não. É isso, é o Rodrigo Galo. Não consegue mais fazer nada, não consegue correr, não dá um drible o Galo. Não sei o que aconteceu com o Galo. E também temos o Dorival, que todo jogo, o Dorival faz uma escalação que ninguém entende, cara. Todo jogo é a mesma escalação, ele não consegue mudar o esquema, ou sei lá, não sei se o Corinthians não oferece essa possibilidade, o elenco do Corinthians, de conseguir mudar a forma de jogar, cara, porque é sempre a mesma forma de jogar, sempre a mesma. É povoando o meio-campo ali com um monte de volante, isolando o Yuri Alberto lá sozinho, e às vezes vai com, quando o Memphis está disponível, é o Memphis ali, que esse segundo cara para encostar no Yuri Alberto, que não encosta, que não consegue fazer uma jogada também. Mas nesse jogo foi o Lingard, que, cara, não jogou nada, não conseguiu fazer nada também, muito por conta do time também, jogando muito mal. Mas o Lingard também não é tudo isso também. O Lingard é um jogadorzinho normal, é aquilo ali, é um Vitinho, na minha opinião, um Vitinho 2.0. Sei que chegou agora, mas isso pra mim é a minha opinião do Lingard na carreira inteira dele, não é só agora. Mas tudo bem, tem muita gente que pinta ele como craque, desde que chegou no Corinthians, tem muito torcedor do Corinthians que acha que o Lingard foi craque, que é craque. Não é o Memphis. Nenhum Memphis ele não é. E olha que o Memphis nesses últimos jogos aí tem, pelo amor de Deus, né? Vamos nem falar que tá machucado. Vamos concentrar no jogo de ontem. Então, parece que o time é tão assim, não consegue criar uma jogada. O time não consegue criar uma jogada. Não consegue. O André, que é um puta de um meio-campo, joga muita bola o André, isolado na ponta. O Dorival fez o André virar ponta, fez o Bidon virar ponta. Jogadores que não tem nenhuma característica de ponta. Não consegue, dá pra você ver. Você vê no jogo como a dificuldade que o Bidon tem de jogar pela ponta. Ele não consegue, porque ele não é incisivo, ele não tem aquele arranque para jogar na ponta, para dar um drible e ir para dentro do gol e para dar uma assistência. Ele não tem essa característica. A característica do Bidon é jogar pelo meio, encostar, tabelar, achar um passe. Esse é o Bidon. Mas o Dorival colou o cara na ponta. Mesma coisa do André. E o André ainda consegue fazer uma jogada que outra porque ele é forte. É um cara muito forte fisicamente, tem muita qualidade, então ele consegue proteger, dar uma continuidade a alguma jogada. Mas não é a característica dele. Dá para ver que ele tá bem, dá para ver que ele tá bem sumido nos últimos jogos, muito por conta do Dorival ter escalado ele mal. E aí nesse jogo começou com o Ranieri ali descendo para terceiro zagueiro ali, cobrindo às vezes de volante, junto com o Matheus Pereira, que também chegou, parecia que ia bem e desandou, né? Desandou o Matheus Pereira, cara. O cara não acerta um passe, o cara não consegue acertar um passe, Matheus Pereira. O que me irritou ontem foi um negócio absurdo, assim. E o Yuri Alberto não é nem para falar do jogo dele, cara, de ontem, porque completamente isolado, não tinha companhia para jogar, a bola não chegava, a bola simplesmente não chegou no ataque. O Corinthians não criou uma jogada. Não teve uma jogada assim que você falou, nossa, pelo menos o Corinthians fez uma jogada, citou uma bola no gol. Não, simplesmente o Corinthians não conseguiu criar nenhuma jogada. Não conseguiu criar nenhuma jogada. Vivia de chutão lá da zaga para tentar brigar lá na frente e não ganhava uma. Ninguém ganhou nada. Ontem foi um jogo horroroso, foi um dos piores jogos do Corinthians que eu vi nesses últimos tempos aí, principalmente da era do Dorival ali no time do Corinthians. Foi um dos piores jogos do Corinthians, com toda certeza. Realmente parecia que o time tinha decidido que queria derrubar o Dorival, já que era o último jogo do Dorival. Parecia que era exatamente isso que o time tinha decidido. O, o retrato do jogo é muito claro já no começo, no primeiro toque na bola do jogo. Quando o Corinthians sai com a bola ali no começo do jogo, a bola vai da saída de bola, vai para o zagueiro e o zagueiro recua para o Hugo. Aí o Hugo demora para reagir, chuta a bola em cima do jogador do Inter e acaba que
que tem que chutar pra fora a bola depois que ele dá o rebote, ele chuta a bola pra fora. Então, com menos de 10 segundos de jogo, quando já tinha perdido a posse de bola, sendo que o Corinthians deu a saída da bola e a bola já estava no campo de defesa do Corinthians pro Inter cobrar o lateral. Isso é o retrato do jogo do Corinthians. Um Inter também que veio para empatar o jogo e acabou ganhando, né? Fazendo cera desde o começo do jogo. E então foi um jogo horroroso. Ninguém chutava no gol, parecia um amistoso ali que tinham acordado e empatar e o Corinthians queria ainda perder o jogo para derrubar o Dorival. Parecia muito claro sair o jogo do Corinthians, então foi um jogo para realmente irritar a torcida e que não, realmente não tem como não se irritar, ainda mais quem foi, imagina quem foi no estádio, né, cara, ver uma porcaria daquela, foi na noite, no domingo, para assistir uma porcaria de um jogo daquele, para realmente irritar qualquer torcedor e de verdade não tinha mais nenhum clima pro Dorival continuar no Corinthians. São 9 jogos sem ganhar, 9 jogos jogando mal, jogando mal. Nesses 9 jogos eu não me lembro de um jogo que o Corinthians mereceu ganhar e não ganhou. Não teve. Eliminação no Paulista, jogando mal. Tinha passado da Portuguesa, aquele antes de cair pro Novo Horizontino, passou da Portuguesa jogando completamente mal, jogou muito mal. Mal mesmo, mesmos problemas que apresentaram nesse jogo contra o Inter. Dificuldade de criar jogada, o Corinthians não consegue criar jogada. Não consegue mesmo, não tem aquela jogada trabalhada assim que fala, nossa, o Corinthians chegou para fazer o gol ou perdeu o jogo criando muito, dominando o adversário, isso não existe, cara. Não existe mesmo. O Corinthians jogou mal e perdeu. E vem acontecendo isso em todo jogo. Contra o Fluminense jogou mal e perdeu, não conseguiu criar, não consegue marcar, parece um time sem vontade, sem alma realmente em campo. Então, esse é o retrato do jogo de ontem do Corinthians. Um jogo realmente para se esquecer e para irritar mesmo o torcedor e para dizer mesmo que já estava escancarado que era fim de linha pro Dorival Júnior, pro trabalho dele, que realmente dos pontos corridos ele tem muita dificuldade, não é só no Corinthians, desde o tempo do Flamengo, do São Paulo, ele não consegue realmente motivar o elenco ou, sei lá, colocar os caras empenhados realmente para um jogo de pontos corridos. É impressionante, cara. Acho que isso é um grande defeito do Dorival Júnior ao longo da sua carreira, de realmente não conseguir mobilizar os elencos dele para pontos corridos. Se realmente foi certa a demissão do Dorival. Para mim foi completamente acertada, foi no momento certo. O Corinthians realmente tentou dar tempo pro Dorival, cara. O cara teve aí a parada da data FIFA, já teve anteriormente a parada ali enquanto acontecia as finais do Campeonato Paulista que o Corinthians tinha caído, então teve tempo para trabalhar e não apresentou nenhuma evolução, nenhuma melhora. O Corinthians parece que piorou cada vez que parava para treinar, o Corinthians voltava pior. Nessa última aí foi escancarado, cara. O Corinthians ficou 15 dias aí, 10 dias, se não me engano, por cada data FIFA e voltou completamente pior do que estava. Voltou no jogo contra o Fluminense, um jogo horroroso, de novo, não conseguindo marcar, sendo completamente dominado e facilmente dominado pelo Fluminense. Eu tenho a impressão que todo time que joga contra o Corinthians é um time espetacular, cara, porque é tão fácil dominar o Corinthians, é tão fácil criar jogadas em cima do Corinthians, é tão fácil, sabe, você neutralizar as jogadas do Corinthians que parece que outro time é tão bom, cara. Você vai ver depois o Fluminense jogar ali contra o Coritiba, cara, você vê que o time do Fluminense não é tudo isso, cara. E quanto o Corinthians, realmente os caras parecem outro time, muito por conta do Corinthians, cara. É impressionante isso, de verdade. Mesma coisa o Curitiba, que o Corinthians perdeu dentro de casa. Nossa, parecia um timaço. O Corinthians não conseguiu criar nada. O Curitiba teve chance para fazer mais gols no Corinthians ainda. E aí, quando você vai ver o Curitiba jogar contra os outros times, você vê que é um time normal para baixo. Um time realmente normal para baixo de tabela. E o Corinthians sofre com esse tipo de time. E, cara, pelo amor de Deus, é de se irritar. Então, o trabalho do Dorival realmente foi, nesses últimos meses, foi um trabalho para se esquecer. E fim de linha para ele. Esses últimos 2 jogos, assim, parece que escancarou tudo, ó. Não dá mais pro Dorival continuar no Corinthians. Não dá mais mesmo. A insistência dele por essa montoeira de volante, cara, juro pra você, se o Dorival Júnior fosse montador da Volkswagen, os carros iam vir com uns 10 volantes, cara. Porque, pelo amor de Deus, nunca vi um cara pra gostar tanto de volante, cara. Impressionante, Dorival. Impressionante, impressionante. De verdade. Eu nunca fui muito fã do trabalho do Dorival no Corinthians, óbvio, fiquei muito feliz com os títulos que ele, muito por causa dele, o Corinthians conquistou, porque ele é um cara muito bom em Copas, principalmente na Copa do Brasil. Mas o ano passado, mesmo no Brasileiro, teve muitos jogos deploráveis do Corinthians, jogos horríveis do Corinthians, que o Corinthians não conseguiu ganhar. Teve resultados horríveis, tanto que o Corinthians terminou pior que o Santos, que fez no Brasileiro, uma merda no Brasileiro, e terminou na frente do Corinthians, cara. Se você olha a tabela do ano passado do Brasileiro, cara, é uma vergonha pro Corinthians terminar atrás do Santos, mas, né, foi tudo jogado para baixo do tapete muito por conta das conquistas da Copa do Brasil e depois da Supercopa, que foi a última vez que o Corinthians jogou bola, né?
A última vez que o Corinthians jogou bola foi na Supercopa contra o Flamengo. E talvez, né, de jogo, assim, jogou até bem aquele dia que perdeu pro Palmeiras no Paulista. Jogou bem contra o Palmeiras, mas perdeu. Resultado ruim. Então, a última vez que o Corinthians jogou bem e ganhou o jogo foi contra o Flamengo. Então, pra fechar aqui, o Dorival foi. O Corinthians acertou muito em demitir o Dorival, porque não tinha mais pra onde ir, cara. Eu acho que se o Dorival continuasse mais 10 partidas, o Corinthians ia ficar mais 10 partidas sem ganhar. Não, parece que não dava mais. Não dava mais mesmo. Parece que o elenco não queria ele ali, tava chutando ele. Talvez deve ter tido alguma problemas internos, muito provavelmente pelo até a aptidão do time ontem em campo. Sim, parecia um time entregue, um time que não queria correr pro treinador, sabia que o cara ia ser demitido. Provavelmente teve problemas internos, mas não acredito só nisso, eu acredito também que deu, cara. Eu acho que deu. O trabalho do Dorival é isso aí, é para Copas. Agora começou um brasileiro, se não fosse demitido, realmente o Corinthians ia ter grandes problemas no brasileiro. Eu digo para você até para brigar para não cair. Não digo que não vai brigar para não cair, mas com o Dorival eu teria certeza que a gente ia brigar para não cair. E não acredito que a gente ia ter o mesmo desempenho em Copas que a gente teve ano passado. E até acho que a gente nem chegaria no mata-mata da Libertadores nesse futebolzinho com o Dorival que o time estava jogando. E que não é de hoje, desde o ano passado no Brasileiro, quando a gente joga esse futebolzinho com o Dorival. Então, fim da linha pro Dorival, deu. Não dava mais mesmo para ele continuar. Fez um trabalho esse ano horroroso no Corinthians e não só horroroso em resultado, como em campo, assim, de irritar. Quantos jogos do Corinthians, assim, você pega para lembrar, é de irritar o torcedor, de você sair puto, cara. Tipo assim, de ser inassistível o jogo. De verdade. É um jogo que você fala, meu Deus, por que eu tô assistindo essa porcaria, que isso aqui não é futebol. Mas então é isso. Eu acredito que o Corinthians acertou muito em demitir o Dorival Júnior. Muito obrigado, Dorival, pela Copa do Brasil. Mas deu. Então, se acertou em demitir o Dorival Júnior, quem eu trago pro lugar dele para resolver esse problema do Corinthians? Eis uma questão muito complicada. Hoje no mercado não tem nomes de treinadores unanimidades e talvez tentar trazer treinadores de fora, treinadores estrangeiros que não têm tanta experiência aqui no Campeonato Brasileiro, pode ser um risco gigantesco para o Corinthians, ainda mais nesse turbilhão de problemas que vive o Corinthians, problemas políticos, internos, gigantesco, talvez não seria o momento. Eu, na minha opinião, não acho que é o momento de trazer treinador estrangeiro por conta disso, ainda mais que geralmente treinador estrangeiro chega aqui com o ego lá em cima, vai bater de frente com esse elenco, a gente vai ver o corpo mole de novo. Então não acho que seria ideal trazer um treinador que vá colocar problema, né? Mais problema ainda que o Corinthians já tem. Então por isso não traz um treinador estrangeiro. E no mercado brasileiro, que se você for olhar, são poucas realmente opções boas. Todas as opções praticamente que tem no mercado, os últimos trabalhos foram horrorosos. E até pelo que eu vi, era entre Tite e Fernando Diniz. E agora acabei de ver a notícia ali que o Diniz vai ser o treinador do Corinthians e talvez chegue hoje ou amanhã. É aquela coisa, né, cara? Pô, não sei, cara. De verdade, eu não sei mesmo se seria o meu treinador. Não vejo outro melhor, não consigo dizer um nome melhor que o Fernando Diniz também. Mas, cara, não tenho, sei lá, expectativa nenhuma em relação ao Fernando Diniz. Talvez isso seja bom. Às vezes a gente tem muita expectativa, o cara chega e não faz porra nenhuma. Mas às vezes até me assusta pensar no Fernando Diniz no Corinthians agora, né? Por conta que ele é um treinador que tem uma forma de jogar e que ele não muda a forma de jogar dele. Não importa os jogadores que tenha lá, não importa o momento do clube. E provavelmente no Corinthians vai ser assim. E agora o Corinthians está na 16ª posição. Será que o Diniz vai conseguir fazer um bom trabalho com o estilo de jogo dele nesse time do Corinthians? Ainda mais que a gente precisa de resultado para ontem. O Diniz não costuma dar resultado assim rápido. Costuma, muito pelo contrário, ele começa geralmente muito mal os trabalhos dele, por conta da filosofia dele, até os jogadores conseguirem absorver, não tem tempo para treinar e o Corinthians não tem margem para errar. Esse é um problema. O problema é que o Vasco sofria muito. O Vasco era um time que. O Vasco era um time que não tinha tanto talento da onde tirar e que o Diniz estava se atrapalhando. E se continuasse com o Diniz, provavelmente o Vasco ia brigar para não cair. Porque é um treinador que parece que ele não é o feijão com arroz, ele é o treinador que quer que é que o Diniz é um treinador assim, que ele chega e muda completamente o time. Pode acontecer dele mudar e fazer igual ele fez com o Fluminense no ano que eles foram campeão da Libertadores, de mudar tanto e dar tanto certo que vai bater lá em cima, se o time tiver meramente uma boa qualidade e conseguir assimilar o estilo de jogo dele, como pode, igual no outro ano com o Fluminense mesmo, quase cair de lanterna lá no Brasileiro. Se não trocasse, ia cair. O mesmo aconteceu com ele no Vasco. Chegou na final da Copa do Brasil, mas fez
quase caiu no Brasileiro, quase brigou para não cair no Brasileiro. E esse ano, se não troca, ele ia cair no Brasileiro. Se não troca, o Vasco ia brigar para não cair no Brasileiro. Então com o Corinthians pode acontecer isso. Eu não sei se era um momento pro Corinthians colocar alguém que é tão incógnito assim. Mas já que contratou aí, né, vamos apoiar. Eu acho, cara, complicado, realmente. Eu não vejo que o Corinthians tem jogadores para fazer aquele estilo que o Diniz gosta. Até tem mais qualidade que o Vasco, na minha opinião. Mas, por exemplo, o zagueiro do Corinthians, o Gustavo Henrique, não consigo imaginar o Gustavo Henrique saindo com a bola lá atrás com uma qualidade absurda. O Hugo Souza, então, com a bola no pé, pelo amor de Deus, chega a me dar calafrio, cara. Eu já tô vendo o Hugo Souza tomando gol, perdendo a bola. Perdendo a bola lá, tentando sair com a bola curtinho lá e perdendo. Eu já tô vendo isso aí, cara. Então, não sei se realmente é um negócio pra assustar e pô, torço pra dar certo, mas já tô com a cabeça assim, ó. Pum. É de verdade, eu acho que todo torcedor corintiano tá com esse medo aí, cara. Porque a gente pode realmente ele chegar e dar certo e a gente voar, como pode ele sair ali na parada pra Copa do Mundo com o Corinthians na zona de rebaixamento. Não é duvidar. Então, mas vamos ver o desenrolar dessa história. Tem tudo indica que o Diniz vai ser o treinador do Corinthians. Olha, assim, sendo sincero, eu não gostei do nome, cara. Eu preferi o Tite. De verdade, preferiria o Tite entre os dois ali. Não vejo tantas outras opções, mas entre os dois eu preferiria o Tite, porque eu acho que o Tite é aquele cara mais assim. Não sei hoje também, porque no Cruzeiro o cara não conseguiu ganhar uma vitória no Brasileiro, mas talvez ele parece ser aquele mais tiro mais certo, assim, de talvez não seja coisas extraordinárias, mas também não seja tanta coisas ruins, né? Tipo de. Não acredito que trazer o Tite ia fazer o Corinthians brigar por brasileiro, talvez nem para Libertadores. O Tite não é um grande treinador de mata-mata, mas também não acredito que ia brigar pelo rebaixamento. Já que o Diniz eu não posso garantir que não brigaria pelo rebaixamento. Então, minha opção, o meu treinador que eu queria seria o Tite. Mas, por tudo que indica pelas notícias, vai ser o Fernando Diniz. Tomara que ele consiga fazer um grande trabalho aí. Vamos ver na quinta-feira, acho que ele já estreia contra o time lá fora de casa na Libertadores, o Platense, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Já tem derby no domingo. Tomara que ele consiga acertar esse time aí, que a gente consiga brigar por títulos, porque a torcida corintiana merece. Eu não aguento mais ver um time apático. Pelo menos isso o Diniz tem de bom, né, cara? Pelo menos tentar fazer esse time jogar bonito e criar jogada e chutar no gol. Eu garanto que ele vai fazer, então talvez isso me anime um pouco, mas vamos deixar as coisas acontecerem aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like e comenta aqui o que você acha do Diniz como treinador do Corinthians. Até o próximo vídeo.